Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. E reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, as leituras deste domingo são extraídas do profeta Isaías, capítulo 60, Salmos 71 e Efésios, capítulo 3. Celebramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor, que é a manifestação do Senhor a todos os povos. Ritualmente, partindo deste domingo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se manifesta a todos os povos, nações, culturas, enfim, e sem fazer acepção de pessoas. Todas as pessoas têm o mesmo direito de se unirem ao projeto de salvação elaborado por Deus Pai. A primeira leitura, retirada do profeta Isaías, de certo modo, nos coloca contra as paredes. Como um imperativo categórico, Isaías diz: levanta-te e acende a tua luz. Ora, nesta pequenina menção de Isaías, está contida uma imensidão de palavras que devem ser fonte de benefícios a todo ser humano. No dizer de Isaías, é como se ele dissesse: levanta-te, pronto, acabou a mamata, chega de ficar somente espiando de longe, chega de beber somente na fonte dos outros, chega de ficar esperando tudo acontecer em sua vida, e de certo modo também chega de mordomias. E além disso, Isaías ainda diz: acenda a tua luz. Nos parece que Isaías recorda-nos que todos os cristãos batizados já tiveram suas lâmpadas acesas desde o dia do seu batismo. Por isso, ele diz: levanta-te. É como se dissesse a cada um de nós: chega de preguiça, saia do seu comodismo e vai até o acendedor. Estique sua mão e acenda sua própria luz. Ou seja, de um modo geral, nestes séculos atuais, parece que os cristãos estão no modo letargia, isto é, estão meio que entorpecidos, sonolentos. E é preciso fazer o mínimo esforço possível para ter a sua luz acesa de volta. Por isso, a segunda leitura traz para nós um motivador ainda maior ao nos relatar assim: se ao menos soubéssemos da graça que Deus nos concedeu para realizar o seu plano a nosso respeito, significando que talvez devido à nossa preguiça espiritual e corporal, nós nem imaginamos ainda quanta graça
tem para ser revelada a cada um de nós. De fato, a preguiça corporal e espiritual é um dos 7 pecados capitais, os quais o diabo espalhou pelos ares através de seus anjos maus, para que os cristãos permaneçam sempre sonolentos, entorpecidos, no estado de letargia, como citei. Vejam que o Evangelho nos ensina como devemos agir enquanto cristãos e seguidores fiéis de Cristo. A narrativa do exemplo dos reis magos é simplesmente fantástica. Vejam que hoje em dia temos inúmeras formas espirituais e doutrinárias de crescermos e progredirmos na fé cristã. Hoje em dia temos as redes sociais, que podem ser vistas como uma faca de 2 gumes. Dependendo da forma que a usarmos, teremos bons cortes. Mas se a usarmos de forma errada, pode ser que nos cortamos com o lado errado da faca. Temos praticamente uma infinidade de meios para termos boas formações e instruções a respeito do reino de Deus, formações para a vida eterna, sobre a vida eterna, sobre conversões, formações sobre os sacramentos, sobre os 7 sacramentos, formações sobre evangelização, sobre orações, sobre os milagres, sobre tipos de curas prodigiosas operadas por Deus, enfim. Contudo, nos parece que uma enorme gama de cristãos não se dedicam a isso e ficam estagnados, esperando somente chover na sua horta. Queridos cristãos, querido povo de Deus, vamos todos nós juntos descruzar os nossos braços, nos levantar e acender nossas luzes, como pede o profeta Isaías. Os reis magos nos dão um grande exemplo, e além das estupendas graças vistas na liturgia de hoje que podemos obter, também deveríamos todos nós nos corarmos de vergonha ao lermos a liturgia deste domingo, pois mostra a grande vontade dos reis magos em querer conhecer esta luz que o profeta Isaías anuncia, a luz que iluminará todos os povos. Os reis magos saem de suas terras natais e penam seus lombos nos camelos até chegarem ao local por eles objetivado. Foram longos meses cavalgando para chegar até onde o Messias nasceu. Hoje em dia, graças ao nosso bom Deus, temos comunidades quase que dentro de nossos lares, e muitas pessoas nem se preocupam em ao menos chegarem no horário da missa. Hoje temos carros, ônibus, patins, skates, bicicletas, motocicletas, Ubers, táxis, enfim. E mesmo assim, ou protelamos na chegada do horário da missa, ou existem aqueles que ainda não acordaram para ver como a nossa igreja está vivendo em um período super melindroso. Talvez estejamos por alguns fios estejamos por alguns fios que talvez haja grandes rupturas no seio da igreja. E muitas pessoas não estão percebendo isso. Mesmo assim, nos parece que muitos cristãos não estão se preocupando ou não querem aprender o caminho da roça, o caminho da salvação. Se preocupar, se responsabilizar com a própria salvação para acender a sua própria luz e assim poder iluminar também toda a sua casa, a sua família. Vejam que a um grande custo, os reis magos saem de muito longe e viajam por dias para chegar até Belém e acenderem suas lâmpadas. E mostra que, pelo visto, eles não se arrependeram, pois quando chegaram ao local, perceberam que naquela criança nascida, naquele recém-nascido, estava a luz e a salvação para todos os povos. Tanto é verdade
que ofereceram os seus melhores presentes ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro, sinal da realeza de Cristo. Incenso, para o seu sacrifício. Mirra, sinal de sua humanidade e também do embalsamento. E mais ainda, ao final do encontro dos reis magos com o menino Jesus, é evidente que eles se converteram, pois não voltaram pelo mesmo caminho conforme havia pedido o rei Herodes a eles. Este é um valioso sinal da ruptura deles com o mundo antigo, com a figura do mal expressada no rei Herodes, o qual queria enganá-los e usá-los apenas como meio para fazer maldades com aquela criança recém-nascida. Por fim, querido povo de Deus, encerremos essa pequenina mensagem com um dito de São Paulo aos Romanos no capítulo 13. Ele diz assim: isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Deus abençoe você e toda a sua família.